eu sou a professora Janaína, professora de Geografia, e essa é uma revisão referente ao capítulo 3, que vai ser analisada ali na P1, que será na semana que vem, no dia 28. Então, na realidade, eu só modifiquei um pouquinho esses slides, né? E esses slides eles já foram apresentados em aula, então aqui é só uma revisão, né, e um resuminho do que vocês estudarão, né, para avaliação, para P1. Então, né, gente, agora é hora de revisar. Eu acho importante deixar bem claro, né, que nas minhas apresentações eu costumo utilizar memes e tal, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas online, porque eu acho que eles são uma forma, né, divertida de explicar o conteúdo. Então, assim, existe uma certa palhaçada, né, da minha parte, mas ela tem um contexto, né? Ela visa ali ensiná-los da melhor forma possível. Então, a gente começa ali na página 39, né? A gente sabe que a Rússia é um país com extensões continentais, é um país extremamente grande, né? E todo esse território que está aparecendo no mapinha para vocês é um território que foi conquistado aí através das guerras, né? Aqui a gente tem uma outra representação aí desse mapinha. Então, quais são as características físicas que a gente precisa apreender, né? A primeira é que por conta da Rússia ser um país extremamente grande, que ela vai apresentar aí 9 fusos horários. Além disso, grande parte da Rússia, ela vai apresentar um território mais plano, né? Planícies. E grande parte dos recursos naturais aí que a gente tem na Rússia, eles são pautados na ideia do petróleo, gás natural e carvão. Então, esses são os 3 elementos aí que mais aparecem na natureza da Rússia, que fazem, né, com que ela comercialize, né, esses produtos que principalmente são utilizados aí como combustíveis. Então, aqui a gente tem uma mapinha, né, dos fusos horários da Rússia, então dependendo aí de onde você estiver, vai ter uma diferença bastante grande de tempo. Importante, né, gente? Importante estudar, né? Desenvolva aí os seus métodos e vamos seguir, né? Agora a gente vai falar da página 41 até a página 43. E essas páginas, elas estão falando de como o território russo se formou e grande parte desse território foi ganho, né, por conta aí da questão das guerras. Então, todos os povos que passaram pelo território russo passaram aí por algum tipo de guerra. Então, os primeiros documentos que a gente tem sobre o processo de formação da Rússia, dessa região, né, que não tinha esse nome, mas que já era localizada ali na região do Ártico, fala ali, né, de um povo que é bastante conhecido, que são os povos vikings, né? Os vikings acreditavam que a vida deles, né, e que o poder da vida deles era pautado na ideia de conquistar território. Uma coisa que eu falei em aula também é que os vikings eles não eram uma sociedade patriarcal. Isso quer dizer que homens e mulheres tinham as mesmas funções, se assim eles escolhessem, né? Aqui a gente tem uma litografia, né, que é um tipo de arte, sobre a Lagertha, né, que é uma das mulheres vikings mais famosas da história. A gente tem os povos fineses também, né, que eram povos viajantes, que eram povos do extremo norte, né, da Rússia. E esses povos, na realidade, eles acabaram se fixando no que hoje a gente chama de Finlândia, né? Por isso aí esses povos, né, são chamados aí de fineses. A gente tem outros povos viajantes também, né, que eram os sármatas ou sauramatas, né? E esses povos, eles eram cavaleiros, né? Então, eles vão se adaptar na realidade numa região que é um pouco mais quente, que vai ser chamada hoje de Irã. O primeiro, né, um dos mais famosos aí dos vikings que vai se destacar na história da Rússia, vai ser, né, o Rurik. Na realidade, o Rurik ele vai lutar para trazer o abastecimento, né, aos grandes mercados para as regiões que ele já tinha dominado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o Mar Báltico ao Mar Negro para fazer com que os árabes pudessem passar e estabelecerem os seus comércios. Então, vai ser entre essas regiões que os árabes vão começar a transitar para venderem ali as suas mercadorias, né? Então, o Rurik, ele vai ser um dos líderes vikings, né? Que vai ter uma visão de mercado aí, já, né, para o que estava se formando na Rússia, né? No que a gente chama de Rússia hoje. Aqui na direita a gente tem uma estátua, né, que vai ser erguida em homenagem a Rurik em 1862, né? Fazendo uma homenagem aí à sua força e bravura.
Em 880 depois de Cristo, a gente vai ter o Oleg, né, que vai ser uma das figuras mais icônicas aí da história da Rússia, e ele vai ser uma das primeiras pessoas que vai conseguir acessar, né, Bizâncio, né, que a gente chama de Turquia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir, por meio da guerra, unir, né, o sul e o norte, e ele vai misturar alguns povos, né, aos povos que ele tinha, que eram os povos que a gente chama de escandinavos e eslavos hoje, né, e esses povos eles vão dar origem para as raízes étnicas aí da Rússia, do mesmo jeito que os indígenas caucasianos e afrodescendentes deram origem aí para a etnia brasileira. Aqui a gente tem a série Vikings, né? O ator que faz o Oleg, essa parte, né, do processo de formação da Rússia vai aparecer nas últimas partes, né, na última temporada dessa série. E segundo alguns documentos, né, de sua época, o Oleg, ele tinha alguns aspectos psicológicos que eram um pouco diferenciados, né? Alguns poetas da sua época acreditavam que ele tinha dons premonitórios, né? Inclusive vai ser o Oleg que vai falar que a Rússia vai demorar muito tempo, né, para ter a paz que ela tanto necessita, o que realmente aconteceu nos séculos futuros. Aqui a gente tem Ivan, né? Aqui a gente já está num período na história que a gente chama de Idade Média, né? Meados aí de 1400, 1500. E o Ivan, ele vai ser conhecido como Ivan o Grande, né? Basicamente porque ele vai conseguir juntar o seu império, né, com a Turquia, casando-se ali, né, com a última nobre solteira que tinha na Turquia, que era a Sofia, né? Tanto que na Turquia hoje a gente tem uma igreja que é chamada de Igreja de Santa Sofia, em homenagem aí a essa moça. Qual vai ser aí a visão, né, do Ivan? Gente, os cachorros estão latindo, né? Então, assim, quem mora em bairros urbanos periféricos, isso acontece, né? Então, de fundo, vocês vão estar ouvindo moto, vão estar ouvindo cachorro, né? Talvez a campainha, e assim a gente prossegue, né, gente? Então, o que vai acontecer? Quando o Ivan, ele assume a Rússia, ela tinha sido dominada, né, por uma invasão de um povo que era chamado de Mongol, né, que é de uma região que a gente chama hoje de Mongólia. E o que vai acontecer? Ele vai organizar o seu exército e vai começar a expulsar os mongóis das terras russas. Além disso, como ele era um grande estrategista, ele vai criar o que a gente chama de fortaleza, né, que eles chamam de Kremlin. Então, o que é o Kremlin? Né? O Kremlin ele é basicamente um castelo, né, cheio de muros, onde todas as funções vitais ali do império acontecem. Então você tem o mercado, você tem uma masmorra, você tem acesso à água, para se caso, né, aconteça ali alguma guerra, pelo menos os nobres ali do império possam ter ali algum tipo de proteção. Depois a gente vai ter Pedro o Grande, né, que vai conquistar 3 países, que são a Letônia, Estônia e Lituânia, por meio da guerra também. E o Pedro, ele vai ganhar esse título, né, de Pedro o Grande, porque ele acreditava que a Rússia, ela vivia assim cercada, né, ou por terras, né? Então as pessoas elas estavam ilhadas, ou elas saíam por terra por outros países, ou elas saíam ali pela região do Ártico. Então era necessário, né, que se conquistasse além da esquerda da Rússia, né, além do lado oriental da Rússia hoje, que se conquistasse também o mar, né, para que ele pudesse ser uma rota de fuga. E para que o mar pudesse ser conquistado, era necessário conquistar os países que estavam entre a Rússia e o mar, né? Agora a gente tem Catarina, né, uma das figuras mais tombantes aí da história da Rússia. Por conta, né, dessa visão mais intelectual elitizada que a Catarina tem, ela vai continuar fazendo a guerra, né, e por conta disso a Rússia vai anexar aos seus territórios o que a gente chamou de Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e ela vai centralizar o poder nela, né? Então, se antes, né, o exército tinha autonomia, a igreja tinha autonomia, agora, né, não existe mais a questão de autonomia. Todo o poder está concentrado na mão de Catarina II. A Catarina, na realidade, não era muito comum, né, que mulheres assumissem o poder, né, dessa linhagem em que Catarina vem. Então, quando ela assume o poder, ela é bastante questionada. Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer algumas inovações aí para a Rússia, né? Então, a primeira inovação seria a ideia de trazer o conhecimento. Então, a Catarina, além de promover a guerra, ela vai promover a construção de bibliotecas, museus, escolas, né? E ela vai também trazer a ideia da arte, né? De que a arte pode ensinar aí através das imagens. Só que o povo russo, eles tinham ali uma certa resistência, né, a Catarina. Então, vão começar a surgir algumas doenças, né, e o povo não vai querer tomar, né,
as vacinas. Então, a Catarina vai ser a primeira pessoa na Rússia a tomar a vacina de varíola publicamente, né? Então, vai ser por conta desse fato que o povo vai ser convencido, né, de que a vacina ela não faria mal, né? Então, a Catarina ela vai trazer algumas revoluções científicas para o solo. Passando, né, o poder ali, século XIX, a gente vai ter o Alexandre III. Alexandre III vai ser aquele monarca, né, aquele czar, inclusive, que vai trazer a ideia da russificação para os países que foram anexados à Rússia, mas que se comportavam culturalmente diferente dos russos. Então, se você era um país dominado pela Rússia, no caso da Letônia, Estônia, Romênia, né, entre outros, era necessário que você se comportasse como russo, senão você era visto como traidor. Então a gente percebe aqui que a Rússia está começando a ter um tamanho bastante grande, né, bastante expansivo. Só que o que vai acontecer conforme o tempo vai passando, ali nas primeiras décadas ali do século XIX, as pessoas que governam a Rússia, elas vão começar a apresentar algumas falhas de governo. E isso vai deixar o povo assim um pouquinho revoltado, né? Vamos observar aí a revolta deste povo. Junto com esse vídeo, eu tô mandando um link de uma aula sobre o Karl Marx, né? O que acontece? O Marx, ele vai ser o pai do pensamento comunista, né? Que era um pensamento que contestava o capitalismo. A gente tem uma Rússia que está passando por vários momentos ali, né, de grande pobreza. Quando a gente chega em 1900, a Rússia está passando por uma situação lastimante, né? E a Rússia, na realidade, ela está se colocando ali como a principal inimiga da Alemanha, né? E o que vai acontecer? A gente tinha uma guarda imperial, a gente tinha um sistema czarista, né? Então a gente tinha o czar, que era o Nicolau II, que controlava ali, né, o Império Russo de uma forma bastante ditadora, inclusive. Então o que vai acontecer? Em 1905 a gente vai ter um evento chamado de Domingo Sangrento, na realidade, e vai ser um momento em que o povo, né, vai marchar em frente ali aliás, ali em São Petersburgo, né, eles vão marchar de frente ali, né, para o Palácio de Inverno, pedindo melhores condições de vida para o czar. Logicamente não vai ter negociação, né, e essa guarda imperial vai matar a tiros grande parte dos manifestantes. Então esse movimento ele vai ser chamado de Domingo Sangrento. O objetivo do czar Nicolau II era de abafar essas revoltas populares, mas o que ele vai conseguir fazer vai ser atrair ainda mais a revolta do povo. Então, o que vai acontecer? De 1905 a 1914, o povo russo vai ficar extremamente revoltado com Nicolau II e todas as falhas de administração do exército dele vão aparecer. Por conta disso, né, em 1914, a Rússia vai entrar ali na Primeira Guerra Mundial e o povo vai ficar cada vez mais revoltado. E aí a Primeira Guerra Mundial, né, ela vai se arrastar ali até meados de 1917. Em 17, a gente vai ter uma revolução, né, que vai ser chamada de Revolução Russa. E uma pessoa, né, chamada de Lenin, vai tirar o Nicolau II do poder. O Nicolau II é esse indivíduo aqui, né, que está na direita. E o Nicolau II ele vai ser exilado em primeiro momento, né, na casa de algumas pessoas. Misteriosamente, né, o Nicolau II ele acaba aparecendo morto junto com a sua família que está aqui na foto. E ele vai ser, inclusive, santificado, né, pela Igreja Ortodoxa Russa, o que é bastante estranho, né, visto que grande parte da população não aprovava ali a postura diplomática que ele tinha. Então, a gente vai ter, né, o Lenin liderando aí a Revolução Russa, né? O Lenin, ele era marxista, né, ele era comunista, então ele tinha uma visão um pouco diferente, né, da administração do Nicolau II. Então, o que vai acontecer? Em 1918, um ano depois da Revolução Russa, a gente vai ter a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e é por conta dela sair da Primeira Guerra Mundial que a Primeira Guerra acaba, né, ali em 1918. Então, a gente teve 4 anos de guerra para resolver um conflito que, na realidade, não foi resolvido nem na Primeira, nem na Segunda Guerra Mundial, nem na Guerra Fria, né, e provavelmente esses problemas se arrastam até a atualidade. Então, o que vai acontecer?
o conflito, né, da Primeira Guerra Mundial, ele acaba temporariamente. Mas, ao mesmo tempo, Lenin, ele começa a mudar totalmente a estrutura da Rússia na Revolução Russa. Então, o que vai acontecer? O Lenin vai apresentar o Partido Bolchevique, né, que é o partido aí que apresenta os interesses do povo. Esse partido, ele tem uma posição totalmente voltada para a esquerda, e ele vai começar a estatizar tudo, né? Então, a partir de agora é tudo do Estado. Ah, Janaína, mas e se tivesse uma multinacional na Rússia nesse período? Essa multinacional agora seria propriedade da Rússia, né? Então, o que vai acontecer? Os burgueses, né, a classe média, as classes mais ricas, eles vão ficar felizes, né, com o rumo que a Rússia está levando, né? Então, o que vai acontecer? Para conter, né, a burguesia, a gente vai ter o nascimento aí do Exército Vermelho, que era o exército que, teoricamente, aí defendia os interesses do povo, os interesses aí do comunismo e os interesses aí do Partido Bolchevique, né? Bom, gente, essa parte da história, ela não foi brincadeira, né? Então, houveram muitos conflitos ideológicos, físicos e tudo mais. De 1917 até 1928, até os primeiros anos, inclusive, da década de 20, o poder ficou na mão do Lenin. E aí, lá em 1928, o poder passa para as mãos aí do menino Stalin, né, do menino Joseph Stalin. O Stalin, ele vai criar uma organização chamada de Gosplan, né? A Gosplan, ela é uma forma, né, de organizar e de planificar a economia e a política ali da Rússia. Então, tudo, né, tudo que tratava ali dos setores da Rússia tinha que ter planificação, tinha que ter uma meta para ser atingida, tinha uma tabela de preços, né, e tudo mais. Só que de 1928, né, até 1985, a União Soviética ela passa por várias crises, porque o campo não consegue se organizar, né, gente? Então, o que vai acontecer? Vai subir ao poder o último líder aí da União Soviética, né, o último representante da União Soviética, que vai ser o Mikhail Gorbachev, né? Só que o Gorbachev, inclusive, está na página 82, né, até 89, aqui eu coloquei ao contrário, desculpa. O Gorbachev, ele vai ter uma postura reformista. Então, ele vai querer tirar a União Soviética desse molde mais duro, mais ditadura, e vai tentar abrir a União Soviética aí para o mundo, né? Então, para quem não conhece o Gorbachev, né, ele é esse moço aí que tem um mapa, né, na testa, né, que é uma manchete. Quais vão ser as propostas aí do Gorbachev, né? A primeira vai ser a perestroika. Isso aqui é um selo que era utilizado na época para mostrar, né, o sucesso da perestroika. A perestroika, na realidade, ela era uma reordenação da economia. Então, a perestroika, ela vai ser um plano que vai, por exemplo, abrir, né, as portas da União Soviética para produtos importados, né? A primeira medida aí da perestroika seria tirar o Exército Vermelho de dentro aí do Afeganistão, né? E o Partido Comunista o soviético, eles vão ficar assim um pouquinho, digamos, desagradados, né, com essa posição aí do Gorbachev. Então, o comércio exterior vai ser liberado, as fábricas, elas não vão mais ter limite para produzir os produtos, elas vão produzir em grande escala. A gente vai ter uma redução de armamentos, visto, né, que não era teoricamente assim, né, o objetivo da União Soviética do Gorbachev de entrar mais num conflito armado. Logicamente, a perestroika vai dar errado, né? Primeiro, porque os comunistas e os liberais, né, eles eram extremamente conservadores, eles não vão querer que a União Soviética se abrisse assim para o restante do mundo, né? A indústria russa, ela era muito atrasada em termos de maquinário. Então, tudo aquilo que os países capitalistas estavam produzindo, eles produziam muito melhor do que a União Soviética, né? E o campo também, ele estava totalmente desorganizado. Então, a gente tinha um êxodo rural gigantesco na União Soviética e ninguém queria trabalhar no campo nesse período, né? Então, é por isso que a perestroika vai dar errado, né? Ponto negativo aí para o menino Gorbachev. Segundo plano do Gorbachev vai ser o Glasnost, né? O Glasnost, ele é tipo como se fosse uma democratização da União Soviética. Então, todo mundo que tinha sofrido aí com o governo Stalin, os jornais e as revistas estavam sendo censurados, os grupos religiosos que não podiam praticar sua religião, agora estava liberado, né? E não tinha mais um partido único que era o Partido Comunista. Então, agora podia surgir partido de todo tipo na União Soviética. Logicamente que o Partido Comunista, né, o maior inimigo do Gorbachev, não vai gostar disso. Então,
assim, o Partido Comunista vai ser, né, assim, aquele elemento, né, da União Soviética que vai, assim, não curtir muito esse rolê, né? Então, aqui a gente tem o símbolo do Partido Comunista da União Soviética, né, da década de 80, e o Partido Comunista não vai curtir muito, né? Na realidade, na ideia do Partido Comunista, se o Gorbachev tivesse mantido a postura conservadora, talvez a Guerra Fria tivesse continuado, né, e tivesse dado uma chance para o comunismo vencer, né? Mas como o Gorbachev começa a abrir a União Soviética para o restante do mundo, ele vai acabar tomando a culpa, né, da Guerra Fria ter acabado e do comunismo não ter uma chance pelo Partido Comunista. Em 1988, né, o Gorbachev vai fazer um discurso na ONU falando que a União Soviética não tem mais a função de ordenar as outras nações que eram comunistas. Então aqui o Gorbachev está dando tchau para Cuba, para a Coreia do Norte, né, para os países que tinham sido anexados ali como a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Então, o recado que o Gorbachev dá é que, assim, de cada nação comunista vai cuidar da sua vida e que, na realidade, a União Soviética não vai mais interferir em nada, né? Por conta disso, né, em 1989, um ano depois, a Alemanha, que estava separada em duas por conta aí do Muro de Berlim, vai ser reunificada, né? Então, o que vai acontecer é aquilo que o Gorbachev está falando, né, está fazendo com que a União Soviética caia, né? Inclusive tinha uma parte da Alemanha, né, que era o lado direito, que era comunista, né? Então, o que vai acontecer? Em 1991, o Gorbachev ele vai renunciar aí ao seu cargo, né? E isso vai declarar aí o fim da União Soviética. Mas antes, né, do Gorbachev renunciar, o Partido Comunista tenta dar um golpe, né, no Gorbachev. Só que esse golpe não dá certo, porque o Gorbachev ele vai ser defendido pelo povo, né, gente? Então é assim, galera, que acaba, né, a questão da Rússia e do leste europeu. Caso vocês tenham dúvidas, me procurem. Acabamos. Boa semana para vocês.